E aí, o que você precisa para passar na FUVEST 2026? Então, bora deixar o violão aqui do lado, porque a gente vai falar de coisa séria, que é, bora lá, o que você precisa para conseguir passar na FUVEST em 2026. Na FUVEST 2026, né? Agora é em 2025, mas ela é falada, né? FUVEST 2026. Você percebe que eu não consigo colocar esse microfone e foi. Aqui a gente vai falar desde material até forma de estudo mesmo. Então você está começando a se preparar agora. O que você precisa para conseguir passar na FUVEST 2026? Vou começar falando do seu material de estudo. Aí existem basicamente dois caminhos que você pode seguir. Você pode escolher por um cursinho ou então você estudar por material didático. Como que foi a minha experiência? Eu, durante um bom tempo da minha preparação, eu estudei usando material didático mesmo. A patroa da minha mãe deu para minha mãe livros do cursinho que os netos dela tinham feito e já tinham passado e não usar mais. Era o material do ângulo, se eu não me engano. É o material do ângulo. E aí, eles deram para minha mãe e daí eu estudei por esse material didático por um bom tempo na minha preparação. Depois eu fui usando outros materiais, também pegava alguns livros da escola, na época eu estava no ensino médio. E aí eu fui usando material didático. O que foi o ponto positivo, né? Qual foi o ponto positivo disso aí? O ponto positivo foi que eu consegui entender a lógica de construir meu raciocínio. Então não tinha base nenhuma. Eu me lembro que eu gastei muito tempo para aprender umas coisas bem simples de matemática. Aquilo, sabe, de análise do sinal, quando você vai fazer o varal para resolver a equação. Os assuntos mais iniciais de matemática mesmo, eu gastava muito tempo para aprender, porque eu não tinha nenhuma base, viu, de uma escola pública muito ruim. Porém, como eu estava ali todo dia pegando aquele material didático e quebrando a cabeça, isso acabou me fazendo forçar muito a minha mente. Então, esse foi o ponto positivo. Esse foi o ponto positivo. Agora, depois de um tempo, eu optei por fazer um cursinho, fiz cursinho online. E qual que é a vantagem de você fazer um cursinho? A vantagem de você fazer um cursinho é que você, querendo ou não, você tem o material mais pronto. Ou seja, o professor, ele pega o bruto e ele te dá o negócio mais fácil de você entender. Então, em vez de você ficar quebrando a cabeça do tipo, como que isso funciona, num cursinho você já tem isso preparado. E essa é a vantagem do cursinho. Então, estou começando a me preparar agora. Não tenho condição de pagar um cursinho. Não tenho condição de pagar um cursinho, mesmo sabendo que eu vou aprender mais rápido. O que você pode fazer? Você estuda por material didático, então. Mas aí o que você faz? Você estuda por material didático, mas qual que seria a minha recomendação? Não tenho condição de pagar um cursinho? Vamos supor que você está estudando química por material didático. Aí o próximo capítulo é um capítulo de termoquímica. O que eu faria? Eu iria no YouTube e colocaria assim, aula de termoquímica, vestibular, ponto. E eu veria uma aula antes de você ver aquele material didático. Porque aqui no YouTube tem excelentes aulas de matemática, de física, de química. Por quê? Desta forma, mesmo você não tendo condição de pagar um cursinho, mas você só tendo alguns livros, mesmo assim você consegue aprender muito mais rápido. Então você pode pesquisar no YouTube o tema que você ia ver naquele livro. O tema você vê uma aula antes. Porque você corta muito tempo. Porque não é legal que você pegue no cru, assim, sabe? E tente ver um livro que você vai gastar muito tempo. Então, por exemplo, você chegou lá em colisões. Pô, viu uma aula de física? Coloca no YouTube, física, aula de colisões. Ponto. Você vai achar aulas excelentes. Tem um professor Boaro que tem, acho que todo o conteúdo de física aí no YouTube gratuitamente. Então você consegue. Eu mesmo aprendi muita coisa, tudo de eletromagnetismo que eu vi, eu aprendi com ele de graça no YouTube. Então, se você não tem condição de pagar um cursinho, cara, vai dessa forma, certo? Então, você tem esses dois caminhos. Tem esses dois caminhos. E aí a questão é como que você vai estudar. Tá, se a gente tivesse lá em fevereiro, eu ia mudar um pouco esse método de estudo. Mas agora, como nós já estamos indo para o mês 8, você tem dois caminhos. E esses caminhos dependem, em primeiro ponto, do curso que você vai prestar. Se você vai prestar para um curso que não é tão concorrido, qual que seria a minha estratégia? Minha estratégia seria tentar me garantir em humanas e estudar exatas, obviamente, para marcar uma pontuação exatas, mas tentar me salvar em humanas, se você vai prestar para um curso não tão concorrido, certo? Então, vamos prestar então para alguma licenciatura, para publicidade, propaganda.
Não desmerecendo os cursos, mas são cursos mais com nota de corte mais tranquila. O que eu faria? Eu focaria muito em humanas, porque geralmente a FUVEST fica umas 60 questões só de humanas, né? E com esse novo modelo que vai ter filosofia, sociologia, arte, provavelmente essa quantidade de humanas talvez pode até aumentar um pouco. Então pensa, se você vai muito bem em humanas, você consegue marcar de 60, você consegue acertar umas 57 questões de humanas, ou você já consegue uma boa pontuação. Obviamente você vai vindo ainda com exatas, porque se você não estudar muito exatas, de 12 de matemática, de 10 de matemática, você consegue acertar pelo menos 5. Se você estudar razoavelmente, pelo menos metade, você consegue acertar. De matemática, de física, de química. Então isso já te dá uma pontuação legal. E se você quer para cursos não tão concorridos. Agora, se você vai prestar para cursos muito concorridos, então, por exemplo, né, medicina, direito também está com uma nota legal. Existe um ponto, que é o seguinte: você começar agora no mês 8, tem como você passar em medicina? Olha, se você já vem de um bom estudo, se você já vem de um ano de preparação, sim. Agora, se você vai começar do zero, não é impossível, mas é muito improvável. Mas isso não significa que você não vai começar a estudar. Se eu fosse começar a estudar agora para passar em medicina, o que eu faria? Eu ia criar um plano de longo prazo. Então eu faria assim: eu vou começar a estudar agora, mas sabendo que o meu foco vai ser passar na próxima FUVEST. Porque um erro que muitas pessoas cometem é tipo assim: ah, eu sei que eu não vou conseguir passar em medicina nessa FUVEST, então eu vou começar a estudar ano que vem para passar na próxima FUVEST. Isso é uma burrice. Por quê? Pensa, se você tá falando, pô, o meu foco então, eu sei que medicina é muito complicado, eu vou focar em passar no próximo ano. Beleza, mas comece a estudar para a próxima FUVEST agora. Porque se você começa a estudar para a FUVEST agora, pensa, você tem 1 ano e 4 meses de preparação. Então esse é o caminho. Vou dar para cursos não tão concorridos, eu focaria muito em humanas, porque só com humanas você já consegue garantir uma alta pontuação. E daí, obviamente, você vem com exatas também, tá? Esse aqui não é um vídeo para você estudar exatas, você vai estudar muito exatas. Outro ponto, se você vai estudar para cursos não tão concorridos, para estudar para música, alguma licenciatura, que são cursos menos concorridos. Cursos muito concorridos, então, querer um plano mais a longo prazo. Comece a estudar muito certo, pesado, desde agora, mas com planos de passar na próxima FUVEST. Dê o máximo, se você conseguir passar esse ano, melhor ainda, mas saiba que é um projeto mais a longo prazo. Você começar do zero e pensar que vai passar em medicina em 3 meses é loucura, sabe? E não adianta você ficar trancado no quarto 10, 12 horas por dia, porque isso não é sustentável, né? Quando a gente pensa em um curso muito concorrido, principalmente se você vem de uma base muito ruim, que geralmente, né, é escola pública, são pouquíssimas escolas públicas que são boas, infelizmente, então você sabe que você vai ter que jogar um prazo um pouco mais lá para cima. Mas é totalmente plausível, tá? E agora, se você. Um ponto importante também é o seguinte, ó. 9 minutos? Beleza. E um ponto importante é o seguinte, se você tá começando agora, não enfeita teu estudo, tá? Então não fica assim, eu tô na minha primeira semana de estudo, como que eu vou usar o Anki? Como que eu vou usar esses métodos de estudo? Cara, você tá no comecinho, você tá construindo o teu arroz e feijão. Começa fazendo uma semana de uma fundamentação em matemática, meio que o módulo zero. Muitos cursinhos até fazem isso, que é um módulo zero, que é o quê? Uma semana onde você vai passar fazendo toda a fundamentação em matemática. E aí sim, depois, conforme você for evoluindo, você vai vindo com mais técnicas, tá? No começo, simplifica teu estudo, tá? Então, recapitulando, você não tem condição de pagar um cursinho, estuda então por livro didático, mas quando você vê o título ali, o tema, veja uma aula no YouTube. Eu acho que não tem um tema de física do vestibular da FUVEST que não bata no YouTube uma aula. Então, até os novos temas da FUVEST, Evolução Estelar, eu já tenho no YouTube aqui, eu só tenho no YouTube também. Então, se quiser ver esse novo tema da FUVEST, é só ver que no canal já tá postado. Então, dessa forma, assim, eu acredito que você consegue iniciar bem os seus estudos. Seus estudos. E daí, obviamente, com o passar do tempo, você vai lapidando, mas isso é algo que você vai fazendo gradativamente, tá? Então, se esse vídeo te ajudou, não deixe de curtir, tá? 86% das pessoas que veem os vídeos do canal não são inscritas no canal. Então a pessoa fica vendo, é beneficiada e não aperta no botão de se inscrever. Então, se esse vídeo te ajudou, não deixe de curtir, se inscreva no canal, ative as notificações, porque o objetivo aqui é fazer um conteúdo cada vez mais aprofundado, cada vez mais específico para a FUVEST, para que você consiga otimizar ao máximo a tua preparação e conseguir logo a tua
vaga na USP. Então eu te vejo no nosso próximo vídeo do canal.